Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica, mais um episódio da nossa série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. E no episódio de hoje falaremos sobre Helena Blavatsky, a mãe do esoterismo moderno. Como um meteoro fulgurante, ela passou pelo mundo no final do século XIX. Não deixou ninguém indiferente à sua poderosa personalidade. Erudita, iniciada em mártir, o nome Blavatsky há mais de um século é sinônimo de misticismo, ocultismo e esoterismo. Considerada uma mestra por milhões, mesmo após 100 anos de sua morte, continua despertando paixões e causando assombro. Que magia envolvia Madame Blavatsky? Helena Petrovna von Hahn nasceu em Katerinoslav, na Ucrânia, então Império Russo, em 30 de julho de 1831, em uma família culta e aristocrática. Cedo surpreendeu a família com uma inteligência penetrante, vontade indomável e espantosos poderes psíquicos. Ela relatou que desde pequena tinha visões psíquicas de um oriental muito alto que a encarava com olhos fulgurantes. Parecia um gigante a zelar por ela. Após um casamento mal sucedido, aos 17 anos de idade com o velho general russo, de onde conseguiu seu célebre sobrenome Blavatsky, Helena resolveu sair da Rússia e iniciou sozinha um périplo de viagens e aventuras pelo mundo difícil de acreditar, considerando a época e as restrições culturais impostas às mulheres daquele tempo. Há registros de sua passagem em vários continentes, notadamente na Ásia, na África, Extremo Oriente, Oriente Médio, Oriente Próximo, Europa e nas duas Américas. No início das suas viagens, aos 20 anos, Blavatsky estava em Londres quando um encontro inesperado finalmente deu sentido à sua busca. Ele ocorreu no Hyde Park, em 12 de agosto de 1851. A jovem Helena contemplava encantada uma comitiva de príncipes indianos em visita à sede do Império Britânico. Para seu espanto, um dos delegados indianos, o mais alto deles, subitamente dirigiu-se a ela. Blavatsky o reconheceu imediatamente. Era o oriental, cujos olhos a impressionavam em visões desde criança. Tratava-se de um homem de aparência venerável, de cerca de 40 anos e com pouco mais de 2 metros de altura. Havia nascido no Punjab, na Índia, sendo o último rei de um dos clãs Rajputs. No mundo oculto, era conhecido pelo nome iniciático de Moria-El e considerado um dos maiores entre os que zelam pelos destinos da humanidade. Ele revelou à jovem Blavatsky o propósito de sua vida e por que ela tinha sido escolhida pela hierarquia oculta e o que se esperava dela. Daí ela ter sido zelada desde criança. Iniciou-se o treinamento místico de Blavatsky e ele foi a razão de suas viagens pelo mundo. Tratava-se de uma fase preparatória. Suas poderosas e inatas faculdades psíquicas foram finalmente postas sob seu controle e seu entendimento. Todo traço de mediunidade foi transformado em domínio consciente e ativo das forças cósmicas. Por numerosos anos, foi treinada nos maiores arcanos do conhecimento esotérico. Tal treinamento obrigou Blavatsky a se deslocar até mesmo para o Tibete, sendo a primeira mulher ocidental a entrar no proibido país. A passagem de Blavatsky pelo Tibete é hoje confirmada. Ela esteve nas montanhas de Karakoram, na capital Lhasa, e em um retiro perto da cidade do Panchen Lama, Shigatse. Foi-lhe proposto o estudo de antigos manuscritos em sânscrito, tibetano e na língua internacional dos iniciados, conhecida pelo nome de Senzar. Ela foi ainda iniciada no saber de numerosas escolas iniciáticas, que ainda têm no Tibete o seu centro oculto. Helena Blavatsky recebeu atenção e apoio de muitos mestres de várias nacionalidades da grande fraternidade branca. Além de seu mestre pessoal, outro grande mestre a tomou sob sua tutela,
o mestre Kuthumi, então nascido no Caxemir. Associado do mestre Moria em muitas atividades ocultas, Kuthumi estava ligado no final do século XIX a várias associações esotéricas como seu líder supremo. Há muito tida como morta pelos seus parentes, Blavatsky foi finalmente considerada pronta, após numerosos anos de preparação, e enviada de volta ao Ocidente, sozinha e com uma terrível responsabilidade. Que missão lhe teria sido imposta? O Ocidente do final do século XIX estava dividido por três forças muito marcantes que colocavam a humanidade em grande confusão. Primeiro havia o materialismo científico, oriundo do Renascimento europeu e com o auge nas teses de Auguste Comte, que não deixava outra esperança para o homem do que a dissolução no nada após uma vida curta. A segunda força era formada pelos dogmas religiosos tradicionais, notadamente os cristãos, que convidavam a uma fé pouco razoável, popularizando a imagem de um Deus externo e antropomórfico que emulava as paixões humanas. A terceira força era a súbita aparição do espiritismo, cujos espantosos fenômenos explodiram nos Estados Unidos e na Europa a partir de 1848, e que não encontravam explicação razoável nem na ciência nem na religião. Os médiums se proliferavam, despertando assombro e paixões. Foi nesse quadro confuso que deu-se a aparição pública de Blavatsky em 1874, aos 42 anos nos Estados Unidos. Sua primeira intervenção foi no campo do espiritismo. Na época, os Estados Unidos estavam em polvorosa com os fenômenos de materialização de pessoas mortas proporcionados por dois médiuns que moravam em uma pequena fazenda na cidade de Chittenden, em Vermont. Pobres e analfabetos, os irmãos William e Horácio Eddy tinham contudo uma estranha faculdade. Em sua presença, sem que nada fizessem, materializavam-se formas perfeitas de pessoas. As formas possuíam inteligência, podendo falar e interagir fisicamente. Geralmente, apareciam parentes já mortos das pessoas que visitavam os Eddy, e naturalmente a fazenda tornou-se lugar de peregrinação nacional. O país estava em ebulição e só se falava nisso. O grande jornal americano Daily Graphic comissionou uma testemunha independente para investigar se se tratava de fraude ou verdade. Foi escolhido um cético e experiente advogado que tinha prestado serviços importantes ao governo dos Estados Unidos e que era inclusive condecorado na Guerra de Secessão, o coronel Henry Steele Olcott. Após conviver com os Eddy por cerca de 7 meses, Olcott confirmou a veracidade dos fenômenos e produziu seu famoso livro, People from the Other World. Tudo indicava que os mortos estavam, de fato, voltando à vida. Foi na fazenda dos Eddy que Blavatsky encontrou Olcott, aquele que viria a se tornar seu companheiro de missão. Blavatsky escreveu: "Fui enviada pela minha loja para a América, com um propósito definido e mandada aos Eddy. Lá encontrei Olcott, apaixonado pelos espíritos. Recebi ordens de fazê-lo saber que os fenômenos espíritas sem a filosofia do ocultismo eram perigosos e ilusórios. Provei a ele que tudo o que os médiuns podiam fazer, através dos chamados espíritos, outros poderiam fazer à vontade, sem qualquer espírito. O homem possui poderes ocultos de natureza tal que podem fazer dele um Deus na Terra, se ele souber como desenvolvê-los adequadamente. Recebi ordens de começar a contar ao público a verdade sobre os fenômenos espíritas." De fato, Blavatsky podia reproduzir todos os fenômenos espíritas, mas oferecia explicação esotérica para a gênese dos fenômenos, que residiam no próprio homem e não nos mortos. Olcott associou-se a Blavatsky na difusão do extraordinário conhecimento esotérico por ela trazido do Oriente. Rapidamente, a insólita dama russa tornou-se uma celebridade em vários países. Sua erudição parecia não conhecer limites. Discutia com cientistas nos termos da ciência,
que saíam derrotados em suas próprias áreas por aquela estranha mulher. Filósofos viam nela um gênio da filosofia, enquanto os ocultistas reconheceram nela uma mestra única. Todas as áreas das ciências ocultas não só eram por ela conhecidas, como podia demonstrar, por maravilhosos fenômenos, tudo o que afirmava. As religiões do mundo eram suas conhecidas e remontadas por inúmeras comparações a uma mesma identidade. Falava do sufismo como centro do islamismo, da cabala como centro do judaísmo, da gnose como centro do cristianismo, da mística dos Vedas como centro tanto do hinduísmo como do budismo. Explicava ainda o yoga em termos tão profundos que espantava os próprios expoentes desta antiga filosofia e o comparava com o saber das velhas religiões nórdicas do Ocidente. Questionada sobre a origem de seu saber e de seus poderes, Blavatsky dizia que devia tudo aos mestres que a instruíram e que a humanidade possuía um tesouro de conhecimento oculto zelosamente guardado por eles, e que era chegado o momento de abrir um pouco os portais ao grande público, considerando a nova fase do planeta. Para o fomento desses conhecimentos, foi criada a Sociedade Teosófica, em Nova York, em 8 de setembro de 1875 por Blavatsky, Olcott e William Quan Judge, com o lema: "Não há religião superior à verdade". Teosofia, segundo Blavatsky, constituía-se na sabedoria divina, universal e liberta de quaisquer dogmas, ao contrário da teologia, que estuda a verdade, mas que a colore com os dogmas e reflexões de um sistema específico. A Sociedade Teosófica rapidamente difundiu-se por outros países. Célebres homens de ciência, como o cientista William Crookes, o inventor Thomas Edison e o astrônomo Camille de Flammarion, a ela se associaram. Blavatsky e Olcott se mudaram para a Índia, onde firmaram a sede da sociedade na bela cidade de Adyar, no estado de Madras, onde ainda hoje permanece. A missão de Blavatsky consistia também em revelar tanto o conhecimento oculto quanto a humanidade estava preparada para receber naquele período, reorientando a ciência, as religiões e a fenomenologia espírita. Para isso, foram por ela publicadas muitas obras, destacando-se duas monumentais que marcaram a história. Isis sem véu, uma chave mestra para os mistérios da antiga e moderna ciência e teologia, que foi publicada em 1877, e em 1888 veio A Doutrina Secreta, síntese da ciência, religião e filosofia, retomando e expandindo o conteúdo do livro anterior. Ambos os livros são de inacreditável riqueza e profundidade e compostos de vários volumes. Um estudo independente provou que seria humanamente impossível a uma só pessoa condensar tanto conhecimento citando tantas passagens de obras espalhadas pelo mundo, algumas muito antigas, com acerto e precisão. O estudo para compor as obras levaria uma vida. Mesmo obras constantes em bibliotecas distantes e inacessíveis à época foram citadas por Blavatsky. Henry Olcott conta, em uma biografia, como sua colega quase não possuía obras de referência e acessava os livros de que precisava na luz astral, lendo-os como se estivessem em mãos. Seus mestres também a ajudaram, inspirando e, em alguns casos, ditando passagens inteiras. Ambas as obras abalaram a ciência, a teologia e o espiritismo. Nela é revelada uma sabedoria até então proibida para a humanidade, mas que ainda hoje pouco compreendida. Nos livros, discute-se o homem como reflexo do universo e este como condensação do ser universal, os 7 corpos sutis do ser humano e sua ligação com as 7 raças e os 7 chakras, as doutrinas ocultas de muitas sociedades místicas e as escrituras sagradas de todas as religiões, citadas com erudição e comparadas entre si. Ambos os livros possuem milhares de páginas e hoje são publicados em vários volumes em quase todo o mundo,
constituindo-se por mais de 100 anos em best-sellers absolutos. E continuam desafiando e iluminando. No Brasil, são publicados pela editora Pensamento. A vida de Blavatsky também foi carregada de injúria, sofrimento e ataques, vindos principalmente da esfera religiosa, os quais apressaram sua morte. A famosa Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres criou um comitê especial para investigar Helena Blavatsky. Como resultado, em dezembro de 1886, Richard Hodgson preparou um relatório acusando-a de ser uma das maiores impostoras da história. Contudo, depois de exatos 100 anos, em 1986, a mesma Sociedade para a Pesquisa Psíquica reconheceu que o relatório Hodgson fora arquitetado para desacreditar Blavatsky e finalmente a inocentou. O fato confirma as múltiplas perseguições que Blavatsky atraiu por desafiar os dogmas, tanto da ciência como da religião. Antes de morrer em Londres em 1891, Blavatsky disse que sua missão havia terminado e que apenas dentro de um século seu trabalho seria reconhecido. Hoje, sabe-se que seus livros previram boa parte das descobertas científicas do século XX e influenciaram pessoas como Pierre Mondrian, Paul Gauguin, Gustav Mahler, Jean Sibelius, Rudolf Steiner, Mahatma Gandhi, entre outros. Segundo a escritora Eunice Layton, Albert Einstein tinha uma cópia de A Doutrina Secreta em sua escrivaninha. A melhor e mais completa biografia sobre Helena Blavatsky já escrita é o livro Helena Blavatsky, a vida e a influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno. De grande envergadura e escrito com riqueza de fontes pela historiadora Sylvia Cranston, trata-se do mais acurado estudo sobre Blavatsky disponível no mundo. Nele é possível entender por que Blavatsky é uma das personalidades mais importantes dos últimos séculos e, igualmente, uma das mulheres mais marcantes da história. No Brasil é publicado pela editora Teosófica. O famoso pintor e iniciado russo Nicholas Roerich produziu em 1946 um quadro chamado O Mensageiro, em homenagem a Blavatsky, a enviada dos mestres da grande fraternidade branca no século XIX. Blavatsky é hoje reverenciada por milhões como a mãe do esoterismo moderno, e este foi o legado desta extraordinária iniciada que afirmou: há um caminho íngreme e cheio de espinhos, rodeado de perigos de todo tipo, mas ainda assim é um caminho. É ele que leva até o coração do universo. Para aqueles que vencem, há uma recompensa de valor indescritível: o poder de abençoar e salvar a humanidade. Para aqueles que são derrotados, há outras vidas em que o êxito poderá ser alcançado. Obrigado pela sua companhia e já sabe, se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e dê o seu like. Antes de terminarmos, um recado bem rápido. Acesse nossa página em www.realidadefantastica.com.br e informe-se sobre o curso presencial de formação em astrologia básica que o Realidade Fantástica vai ofertar no mês de maio de 2017, nas cidades de Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná. Acesse, conheça o programa do curso e as facilidades para pagamento. Obrigado e até o próximo vídeo.